Quando nós falamos sobre entre a promessa e o cumprimento, é muitas vezes difícil de nós entendermos os processos a serem vividos em nossa vida. Eu vou dizer por nós, líderes, os apóstolos estão aqui, são os meus pais, não só na fé, como biológicos, mas desde quando se iniciou uma promessa de Deus, eu lembro de cada uma que foi feita diante da presença de Deus. Quando Deus os chamou, quando Deus prometeu tantas coisas na vida deles em relação a recursos, em relação a vidas, em relação a pessoas. Deus deu muitos sonhos, porque até então nós nem com isso sonhávamos. Tínhamos uma vida empresarial, tínhamos uma vida simplesmente comum. Até o dia que Deus apareceu na história e trouxe promessas. Começou a revelar coisas aos nossos corações. Começou a gerar em nossas vidas sonhos que muitas vezes nós nem imaginávamos em viver. Como muitas vezes a apóstola relatava que Deus estava mostrando que precisava de um carro maior, via um ônibus lotado de pessoas. E naquela época nem seguidores tinha, né? Ainda mais de mídia social, né? Porque nem não funcionava isso. Nem tinha isso, né? Não é que a gente seja tão antigo, mas Orkut. Não que a gente seja tão antigo assim, é que a tecnologia está avançando rápido, né? Ela está evoluindo rápido. Mas eu lembro que naquele momento nem seguidores tínhamos. E Deus nos fazendo sonhar com pessoas, com vidas, com almas. Deus dando direções, até que o apóstolo decidiu dar passos de fé. A responder a este chamado, entregando a vida dele, entregando apóstolo a vida dela, nós entregamos a nossa vida a Deus. E nós dissemos sim e amém para aquilo que Deus tinha. Deus nos mostrou muitas coisas naquele momento. Eu lembro cada profecia, cada palavra de uma igreja grande, de um local espaçoso. A mãe do apóstolo ainda era viva naquela época e nos últimos momentos ainda ela teve a oportunidade de vê-lo voltando à presença de Deus. E ela tinha muitos dons que Deus tinha dado a ela. E ela dizia para ele, você vai ter uma igreja grande. Ela dizia para ele, eu te vejo num local grande. Não é esse não, não é esse pequenininho aqui não. Eu te vejo num lugar grande. E quantas vezes, diante dessa caminhada, quando nós iniciamos esse processo, nós acreditávamos que tudo ia acontecer da noite para o dia. Eu lembro quantas vezes nós entramos neste ambiente, dizendo, se Deus falou, vai estar lotado. E aí abria-se as portas, e pouquíssimas pessoas entravam aqui. Pouquíssimas pessoas vinham a este ambiente. Principalmente quando saiu da casa, né? E veio para a igreja. Pouquíssimas pessoas acompanharam. E naquele momento eu lembro que muitos questionamentos vinham. Muitas dúvidas vinham. Mas Deus, o Senhor não prometeu? O Senhor não falou? Quantas vezes eu, no meu interior, dizia, é agora. Porque aí tinha momentos que Deus dava um up, né? Deus falava, deixa eu ajudar ele um pouquinho, vai. Aí Deus, de 10, Deus mandava 20 pessoas. Aí dizia, é agora, é agora, é agora. Chegou a hora da promessa. É agora que tudo vai acontecer. Aí lá vinha o profeta dizendo, porque Deus vai balançar a figueira, porque vai sair gente. Eu dizia, meu Deus, já está difícil chegar. Deus ainda quer balançar e tirar. Que promessa é essa? Será que realmente entendemos certo? Será que realmente isso é para nós? Eu lembro que quando eu iniciei a minha jornada ministerial, eu acreditava fielmente de que porque eu tinha entregado a minha vida a Jesus, eu não teria tantos problemas. Eu não sei se com você é assim. Mas acreditamos que não vamos perder emprego, acreditamos que não vamos ter problema em casa, acreditamos que
vai chegar em casa, os filhos vão estar já todos obedientes, bonitinhos, deitados na cama, dormindo. Você vai falar como ele come. Eu lembro que quando eu iniciei a minha jornada na fé, de verdade isso. Às vezes eu dizia para Deus, Deus, todo dia tem problema, é? Todo dia vai ter um gigante? Porque eu lembro que começaram os desafios, começaram os problemas ministeriais, começaram algumas brigas, algumas distensões, começaram algumas coisas a acontecerem diferentes. E eu dizia para Deus, Deus tá bom, quanto maior a luta, maior a vitória. Aí eu dizia, nós vamos vencer essa. Aí quando vencia, na minha cabeça passava assim, venceu, agora acabou. Agora é triunfar. Agora é reinar, chegou o momento de reinar. Chegou o momento agora de avançar. Só que aí derrubava aquele gigante, aparecia outro gigante. E eu não entendi aquilo no começo. Eu dizia, Deus, todo dia tem um gigante? É sério que a vida ministerial é assim? É sério que a vida é assim? Todo dia temos um gigante a derrubar? Todo dia temos um desafio a enfrentar? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa maior luta é compreender que as promessas de Deus, ela tem um tempo e um processo. Diga para quem está do seu lado, as promessas de Deus, ela tem um tempo e ela tem um processo, até que tudo se realize. Eu demorei para entender isso. Tudo há um tempo, tudo há um processo. E eu acreditava que tudo seria da noite para o dia. Mas se Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, por que agora os natais, os nossos familiares estão de cara virada para nós porque viramos crente? Era assim que eu pensava. Mas se Deus falou que todos seriam alcançados, porque agora que se convertemos, enquanto não éramos convertidos, estávamos todos juntos. Mas por que agora que se convertemos, está todo mundo separado? Por que agora começaram brigas? Por que agora se levantaram lutas? Era isso que eu pensava, eu dizia, Deus, eu te aceitei, eu entreguei minha vida, o Senhor prometeu, tem que ser agora, tem que ser no meu tempo, tem que ser do meu jeito. Até que Deus foi me mostrando de que não era no meu tempo, não era do meu jeito. Toda promessa ela passa pelo tempo de Deus. A promessa é dele, o tempo é dele. Quem falou foi ele. Quem realiza é ele. Porque muitas vezes estamos buscando e querendo que seja no nosso tempo. Por isso o Senhor, Ele foi me ensinando a compreender que tudo tem um tempo, tudo tem um processo, até que tudo se realize. E o que eu estou pregando aqui para vocês, não é que eu aprendi há anos atrás e hoje está tudo bem. Até hoje eu estou aprendendo isso na prática. Que tudo há um tempo. Tem hora que eu me vejo acelerado, querendo que as coisas aconteçam. Né, esposa? Tem dia que eu estou em casa chorando e dizendo, Deus. E ela diz para mim, calma. Deus está mostrando que haverá o tempo. Que haverá o tempo. E às vezes eu estou em casa orando, chorando, abro a janela e fico dizendo, Deus, mas quando é esse tempo? E aí Deus usou a vida dela esses dias para dizer, Deus está me mostrando que do jeito que veio, vai sair. Todo problema que chegou, do jeito que chegou, na hora certa Ele vai retirar e tudo terá bonança.
Entende que eu estou aprendendo todos os dias que há um tempo de Deus? Que há um processo a ser vivido? Que nem tudo é da noite para o dia? Que existe muitas coisas que nós precisamos entender nesta caminhada. Nós estamos no ano de José. Alguns o chamam até injustamente, né? De José do Egito. Mas José, na verdade, ele não era José do Egito. Ele é o José de Israel, é o José da terra prometida, é o José de Canaã, é o José da terra que mana leite e mel, é o José de Deus. Esse é o José que nós estamos pregando, anunciando e dizendo que foi sim conduzido por Deus até o Egito. Diga para quem está do seu lado, ele foi conduzido por Deus ao Egito. Ele viveu no Egito. Foi um canal de Deus no Egito. Mas ele não era de lá. Diga para quem está do seu lado, ele não era de lá. Isso é tão real que quando José aqui, ele está falando em Gênesis 50, do 24 ao 25, nós vemos que quando morreu, antes dele morrer, ele disse aos seus filhos, aos seus irmãos, que prometam que quando Deus vos visitar, vocês levem os meus ossos daqui e enterrem na terra prometida. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Você não é deste mundo. Você está de passagem neste mundo. Você e eu temos uma promessa muito maior. Nós somos do reino de Deus, nós temos uma Canaã celestial. Ainda que nós possamos cumprir propósitos aqui nessa terra, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é eterna ao lado do nosso Deus. O nosso lugar de destino é na glória ao lado do nosso Pai. É na glória ao lado do nosso Pai. José sabia que o Egito era somente parte de um processo de Deus em sua vida. É muito bonito quando nós olhamos a história de José e dizemos muitas vezes, né, uau, que história bonita. Um jovem sonhador que sai da escravidão. Muitos coaches usariam ele como plataforma de sucesso. Um jovem que sai da escravidão e vira governador. Está vendo? É assim que você tem que fazer. Você também vai prosperar. Nós vemos através dessa história, apesar de ser bonita, de ser linda, que de escravo, mesmo ele se tornando o governador do Egito, alimentando nações, se tornou um dos homens mais importantes depois de Faraó. Entretanto, é preciso entender o processo, as dificuldades que tivera de passar para cumprir as promessas, os sonhos de Deus em sua vida. Nós precisamos entender que para viver tudo o que ele viveu, existiram processos, existiram etapas. As coisas não foram da noite para o dia. Para José viver o que ele viveu, houve um processo a ser vivido, houve um tempo de Deus. O que nós temos que entender é que entre a promessa e o seu cumprimento existe um processo, existe um tempo de Deus. Diga para quem está do seu lado, existe um processo, existe um tempo de Deus. Muitos estão querendo viver a promessa sem viver os processos, sem viver o tempo de Deus. Muitos estão querendo viver aquilo que Deus tem sem viver as etapas. Estamos vivendo num mundo tecnológico, num mundo acelerado, então
quando nós chegamos na igreja, queremos que tudo seja da mesma forma. Queremos que tudo seja do mesmo jeito. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a história de um jovem que recebe 2 grandes sonhos, sonhos maravilhosos. Revelações da parte de Deus. Você pode abrir comigo em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 37, do 5 ao 11. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José ainda teve outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O que nós aprendemos aqui? Deus, ele mostra a José parte da promessa, mas Deus, em muitos momentos, não mostra e não revela o que vão ser os processos. Grave isso. Muitas vezes Deus, ele revela parte das promessas, mas Deus, ele não mostra e não revela os processos. Muitas vezes isso acontece. José, quando teve toda esta revelação, José não teve a revelação de que os irmãos ficariam aborrecidos com ele, de que geraria uma guerra familiar. José não teve a revelação de que haveria traição. José não teve a revelação de que iria para uma cisterna, que viraria escravo, que seria caluniado, que mentiriam contra ele, que ele seria injustiçado. José não teve essas revelações. José não teve a revelação que em Salmo, onde nós lemos, Salmo 105, do 18 ao 19, diz. Olha o que diz a palavra de Deus. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Até então José não tinha a dimensão de tudo que ele passaria. Você imagina um escravo, ele não era bem tratado. Imagina alguém acorrentado, imagina alguém com uma coleira de ferro no pescoço. Alguém que havia recebido uma promessa, um sonho de Deus. É muito lindo, né? E importante, tá? Eu não quero desconstituir isso. Mas é muito lindo e bonito quando nós fazemos o nosso mural da vida extraordinária, não é assim? Quando nós pegamos este papel e desenhamos tudo que Deus nos mostrou, tudo que Deus nos revelou. E aí colocamos fotos, imagens e dizemos assim, ó, é aí que eu vou chegar. Deus mostrou muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas. Deus mostrou eu crescendo profissionalmente. Deus me deu um sonho de uma família restaurada, filhos sentados à mesa. É muito lindo e muito importante, sim, nós temos este mural da vida extraordinária. Diga para quem está do seu lado, é importante isso. Para não acharem que eu estou destruindo isso. É importante, mas mais importante do que nós termos um mural da vida extraordinária,
é nós termos a clareza que entre a promessa e o cumprimento existe um processo e um tempo de Deus. Diga para quem está do seu lado, tenha clareza que entre a promessa e o cumprimento existe um processo, existe um tempo de Deus para que tudo se cumpra. Imagina se Deus tivesse revelado todo o processo a José. Deus revelou que os feixes dos irmãos se curvariam ao feixe dele. Deus revelou que sol, lua e estrelas se curvaria diante dele. Deus revelou que ele avançaria, que ele estaria por cima. Deus revelou grandes coisas na vida de José. Mas imagina se Deus tivesse mostrado a José as dores e as decepções que ele passaria no meio deste processo. Imagina você se José tivesse já tido a revelação lá no início que seria vendido, que 20 anos ficaria longe da sua família, que nunca mais ele veria sua mãe. Você sabia disso? Depois deste sonho, José foi vendido, José foi para o Egito. E José não viu mais a sua mãe. Sua mãe morreu. E José não teve a oportunidade de enterrá-la. José não teve a oportunidade de vê-la novamente. José não teve a oportunidade de dar um abraço. Tudo por causa de um sonho que Deus havia dado a ele. A pergunta que fica é: se você soubesse disso tudo, mesmo assim você aceitaria a promessa? Se você soubesse disso tudo, mesmo assim você aceitaria aquilo que Deus tem para você? Você diria sim para aquilo que o Senhor está te impulsionando a viver? Porque por muito menos nós pensamos em parar, em desistir. Por muito menos nós pensamos que Deus já não está mais conosco. Por muito menos nós achamos que entendemos errado. Imagina na vida deste jovem, tudo aquilo que ele estava vivendo. Somente lá no final ele iria ver o seu pai e os irmãos, mas nunca mais veria sua mãe. Talvez, se José soubesse de todo o processo, isso é uma analogia minha aqui, talvez José teria pensado muito mais em relação à promessa. Por isso, ao refletirmos sobre a promessa e o cumprimento na vida de José, aprendemos alguns princípios importantes. E o primeiro princípio é que Deus nos mostra o sonho, mas nem sempre nos revela o processo. Diga comigo, Deus mostra os sonhos, mas nem sempre nos revela o processo. O que nós precisamos entender é que tão importante quanto os sonhos são os processos de Deus em nossas vidas. O que nós precisamos entender que os processos é que nos transforma, o processo é que gera em nós um amadurecimento, um crescimento. São os processos que me preparam. São os processos que me dão validação para viver coisas maiores. São os processos que nos fazem viver isso. Todos os grandes homens de Deus passaram por processos. Diga para quem está do seu lado, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por processos. Abraão, foram 25 anos, do dia que Deus falou com ele, ao dia em que ele viveu a promessa. Foram 25 anos de entrega. Foram 25 anos de busca, foram 25 anos de oração, foram 25 anos servindo a Deus, foram 25 anos do dia em que Deus falou com ele ao dia em que ele viveu a promessa. Houve um processo vivido aí.
Quando nós pegamos Josué e Caleb, foram 40 anos num deserto. Do dia em que eles recebem a direção de Deus ao dia que eles entram na terra prometida. 40 anos se passaram. Faltou água. Diga para quem está do seu lado aí, faltou água. Tiveram que confiar em Deus. A água saiu da rocha. Faltou comida. Tiveram que confiar em Deus. Porque Deus mandava o maná todos os dias. Imagina dormir hoje e aprender a ter que depender de Deus que amanhã teria. Porque não podia guardar, se guardasse embolorava. E a direção era que não guardassem. Entende o que o processo gera? Ele gera dependência, ele gera um maior relacionamento com o nosso Pai. O processo nos faz crescer, o processo nos faz amadurecer, o processo nos faz ter fé, o processo ele nos impulsiona. O processo nos tira do estágio de meninos para virarmos homens de Deus de verdade. Mulheres de Deus de verdade. Pessoas que entendem qual é o caminho da fé. Foram 40 anos vivendo isso. Quando nós pegamos José, a história que nós estamos relatando foram 13 anos. Do dia em que José teve o sonho ao dia em que a promessa se cumpriu. Entre cisterna, entre prisão, entre Egito, entre calúnias, entre rejeição, entre tantas coisas que ele enfrentou. Foram 13 anos que se passaram. Diga para quem está do seu lado, ufa, está diminuindo. De 40 caiu para 13. Diga, eu vou te ajudar agora. Diga para quem está do seu lado, o pastor, o bispo vai te ajudar agora. Porque eu falei 25, né? Foi isso? Eu falei 25, falei 40. Tem gente que está pensando, ih, somou, falou, acho que eu morri. Aí já diminuiu para 13. Quando nós pegamos Pedro, do dia em que ele recebe o chamado, ao dia em que ele está pregando e 3.000 almas se convertem ao Senhor, foram aproximadamente 4 anos. Diga para quem está do seu lado aí, dá um glória, porque o tempo diminuiu. Diga para quem está do seu lado, cada um tem um período, cada um tem um processo totalmente distinto um do outro. Então, como voz profética, diga para quem está do seu lado, corra a sua corrida. Não queira correr a minha. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um tem uma promessa. Acredite, todos vocês que estão aqui, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma promessa de Deus para você, há uma promessa que vai se cumprir. Isso é certo, diga para quem está do seu lado, isso é certo. Agora não queira comparar tempo, não queira comparar processos, porque o que Deus tem para um não é o que Deus tem para outro. O que Deus quer fazer através de uma vida não é o que Deus quer fazer através da outra. Por isso, cada um tem que viver a sua própria corrida. Não adianta ter como opção atalho. Diga para quem está do seu lado, não adianta ter como opção o atalho. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas há uma palavra de Deus para o seu coração. Isaías 41, do 9 ao 10 diz: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e nunca te rejeiteis. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra de justiça.
Deus, Ele está presente aqui. Aleluia! Por isso creia, confie, acredite. Deus nos mostra os sonhos, mas nem sempre revela os processos. Diga para quem está do seu lado, simplesmente viva o seu processo aí. Diga para quem está do seu lado, não desista. Deus vai honrar a sua fé. Segundo princípio que nós extraímos aqui é: o processo não muda as promessas de José, mas o processo mudou a José. Ou seja, o processo ele não muda o que Deus falou, o processo ele muda nós que estamos para viver o milagre, para viver a promessa. É isso que nós precisamos compreender. Por isso em Salmos do 105, 17 ao 19, ele diz: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes, puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Imagina José que recebe um sonho da parte de Deus, uma promessa, que o seu feixe ficaria de pé, que os demais se prostrariam a ele. E de repente, quando ele olha, ao invés disso estar acontecendo, os feixes que deveriam se prostrar são os feixes que se levantam contra ele, pegam ele no colo, levanta ele e joga num poço. Imagina que loucura isso. Os feixes que no sonho dele deveriam se prostrar, são os feixes que o pegam e o jogam no poço. Olha o que José estava vivendo aqui, olha o que ele estava passando aqui. Ao invés dele ver as promessas se cumprindo, José vê correntes nos seus pés, José vê coleira de ferro no seu pescoço. Diga para quem está do seu lado, que loucura. Diga para quem está do seu lado, olha o que o sonho de Deus faz na vida de alguém. Diga, você está com medo ou você quer dar glória a Deus? Imagina o que recebe a promessa, de repente se vê nesta situação. Talvez seja assim que você chegou aqui. Talvez Deus falou que restauraria a sua família. Talvez Deus falou que você cresceria profissionalmente. Talvez Deus falou que você e sua casa serviriam ao Senhor. Talvez Deus disse que você lideraria. Talvez Deus disse que você seria pastor de uma igreja. Talvez Deus disse tantas coisas para você, mas talvez o que você está vendo hoje são correntes, são coleiras de ferro. Talvez o que você esteja vendo não bate com aquilo que de repente foi o que Deus falou. Talvez tudo que você esteja olhando, de repente está te fazendo duvidar do que Deus tem. Sabe o que a minha digníssima esposa disse a mim esses dias? Que eu estava mal. Ela chegou em casa e disse assim: eu não quis dizer para você lá na igreja, mas Deus me mostrou que você tem duvidado muitas vezes daquilo que Ele tem para você. E Deus não está se agradando disso. Muitas vezes você está questionando, e só eu sabia disso. Muitas vezes você está questionando o seu chamado. Muitas vezes você está dizendo que não é isso para você. Mas Deus está mandando te dizer que Ele não está se agradando disso. E que na hora que você crê, na hora que você tomar posse, o milagre vai acontecer na sua vida. Na hora veio na minha mente assim, eu não tinha pensado nisso. Na hora veio na minha mente assim, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Faz sentido o que ela está dizendo. Eu não estou tendo fé, eu preciso acreditar, eu preciso confiar e tomar posse de uma vez do que Deus tem para mim, porque é assim que eu alcançarei a promessa. É isso que Deus está buscando trabalhar e tratar em mim. Este é o processo de Deus comigo. Entende o que Deus está dizendo aqui hoje? Eu não sei como você está vivendo, o que você está passando.
Mas é isso que Deus, Ele manda te dizer. Basta simplesmente crer, independente das circunstâncias, porque grandes coisas Ele fará. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Tudo o que Ele falou vai acontecer na sua vida. Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas pastor, você não sabe como está minha família. Eu não preciso saber. Deus é fiel para cumprir as promessas. Deus me trouxe aqui para te dizer, não ignore o tempo do preparo de Deus. Diga para quem está do seu lado, não ignore o tempo do preparo de Deus. Diga, Deus está te preparando. Diga, você acredita nisso? Sabe, tem horas que eu digo assim, Deus dói, machuca. Tem horas que eu digo para Deus assim, eu sei, Pai, que é lá que o Senhor está me levando a ir. Mas está doendo. E muitas vezes, a sensação é de, por que não acontece agora? Mas Deus, muitas vezes, está dizendo, eu estou te preparando. Eu estou te ensinando. Somente não desista. Somente não desista. Somente não desista. Diga para quem está do seu lado, somente não desista. Deus, Ele vai honrar a sua fé. Diga para quem está do seu lado, Deus, Ele vai honrar a sua fé. Você crê nisso? Deus, Ele precisava preparar José para o dia de governar o Egito. Por isso Ele permitiu José passar tudo o que José passou. José viveu tantas coisas porque Deus estava impulsionando ele a coisas maiores. Para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Ele não poderia ser aquele menino de 17 anos, mimado dentro de casa. Ele precisava ser alguém da fé. Ele precisava ser alguém que entendia quem Deus era, verdadeiramente. Por isso Deus estava preparando aquele homem, Deus estava impulsionando ele, para Deus nos entregar algo, Ele antes prova, Ele antes nos prepara para que nós possamos receber. Por isso não ignore o dia da preparação, diga bem alto comigo, não ignore o dia. Deus está me fazendo amadurecer, crescer e gerar frutos em nome de Jesus. É para o seu crescimento, diz o Senhor. É para o seu crescimento, diz o Senhor. O fato de não passarmos pelo período da espera significa que não estamos prontos para a herança. Olha o que o filho pródigo fez. Ele não esperou o tempo certo e perdeu tudo. Ele quis a herança antes. Ele disse, não, pai, é agora. Me dá metade. Eu quero metade dos meus bens. Eu quero tudo que me pertence. Melhor. E o pai disse, ok. Já que você quer, não é o tempo. Mas você está pedindo tanto. Eu te dou. O que aconteceu com o filho pródigo? Aquilo que era para ser bênção, virou uma maldição. Aquilo que era para ser bom, não foi bom. Levou ele a viver muitas coisas que ele não precisava ter vivido. Muitas vezes tem pessoas aqui pedindo coisas a Deus, que Deus não te deu ainda, porque não é o tempo. Deus sabe que se Ele te entregar agora, você não fará bom uso disso. Mas isso não significa que Deus não tenha uma promessa. Isso não significa que Deus não tenha herança. Isso não significa que Deus não tenha aquilo que Ele disse que faria em sua vida. Só acredite, ainda não é o tempo. Existe o tempo de Deus para todas as coisas.
Primeiro Ele está nos preparando, nos forjando, para no momento certo entregar a herança e dizer: filho, agora você está pronto para receber esta herança. Usufrua disso, porque será bênção e não será maldição. Você que é jovem, entenda isso. Não, mas eu quero dirigir com 15 anos. Não, mas eu já quero fazer isso porque eu já sou grande. Diga para quem está do seu lado, você que é jovem aí, há o tempo de Deus para todas as coisas. Há o tempo para namorar, diga para quem está do seu lado, há o tempo para namorar. Há o tempo para casar. Há o tempo para ter relação sexual. É o tempo de Deus para todas as coisas. Você que é jovem, não saia atropelando tudo. Não saia fazendo do seu jeito. Há o tempo de Deus para todas as coisas. Entende o que Deus está ministrando aqui o seu coração, o que Deus está falando? Entre a promessa e o cumprimento há um intervalo de tempo onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que fora. É isso que Deus está fazendo aqui, é isso que Deus está gerando aqui. Deus ele está condicionando as nossas vidas a um preparo que vem da parte de Deus. O processo de Deus nunca nos levará a lugares que a graça de Deus não possa te sustentar. Aonde quer que você estiver, independente do problema que você estiver enfrentando, a graça de Deus está com você, e o que Ele manda te dizer é: a minha graça te basta, eu te sustento com a minha destra. A minha graça te basta. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro em nome de Jesus. É isso que Deus está fazendo. O processo não fará com que sua vida seja mais fácil, mas Ele fará com que você seja mais forte. Diga para quem está do seu lado aí: o processo não fará que a sua vida seja mais fácil, mas que você se torne mais forte. Deus está te fortalecendo, Deus está te impulsionando. Por isso Ele disse no Salmo 105, adiante deles enviou um homem, José. Ele pegou o mais novo e enviou na frente para que toda a família fosse salva. Sabe o que significa isso? Tem horas que a gente olha aqui dentro da igreja e diz, tem filhos que dizem: mas só eu que vim da minha casa. Os meus pais ainda estão perdidos lá atrás. Tem mulheres que dizem: mas só eu vim, ainda o marido não veio, a família não veio. Existem momentos em que Deus, Ele envia na frente, porque o processo é com você. O que Ele tem é com você. É você e Ele, é um crescimento que Ele está gerando. Não importa a sua idade, não importa o quanto você tem de experiência na vida. Deus Ele está se revelando a você, Deus Ele está te impulsionando. Entre a promessa e o cumprimento haverá processos. Por isso não desista, mesmo na prisão, mesmo acorrentado, mesmo na dificuldade, continue a profetizar, continue a declarar o poder de Deus, continue a orar pela tua casa, continue a declarar a palavra de Deus, continue a gerar o que precisa ser gerado. Talvez você chegou aqui se achando esquecido por Deus, esquecida pelo Senhor. Mas olha o que diz em Isaías 49:15. Porventura pode uma mãe ou uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele está presente, está cuidando de cada detalhe. Deus está gerando em você. Deus está fazendo grandes coisas. Deus não se esqueceu de você. O que mais o inimigo fica tentando jogar na minha mente, em muitos momentos de lutas, de dificuldades, é: Deus se esqueceu de você.
E talvez você esteja passando isso hoje, talvez você esteja enfrentando isso hoje, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele não se esqueceu de você, como Ele estava com José na prisão, como Ele estava com José no Egito, como Ele estava com José em todos os momentos, Ele também se faz presente com você. Mas bispo, eu fiquei desempregado. Deus é com você. Mas bispo, a minha mulher, não sei, hoje ela está pensando em me abandonar. Deus, Ele é com você. Ah, mas o meu casamento está piorando. Deus, Ele é com você. Acredite, Deus não te abandonou. Deus está à frente de todas as coisas. E tudo que Ele prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Só abra a tua boca e continue glorificando, continue profetizando. Aleluia.